Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, depois que a gente aprende esse momento mais fundamental, que é monitorar os parâmetros fisiológicos em termos de Vata, Pitta e Kapha, que leva no mínimo uns 3 meses na minha experiência assim, em média, chega um novo momento, onde você sai do berço e você já não é mais um Ayurbaby, você passa a andar pelo jardim de infância. E esse jardim de infância são as estações, certo? Na primavera tem brinquedinho novo, no verão tem brinquedinho novo. Então, o que são esses 6 pulsos fundamentais ao longo do ano na perspectiva do Ayurveda, em termos de Rio de Janeiro? Vamos começar por onde a gente está agora. Lá para junho, julho, você começa a ter que andar de casaco e guarda-chuva, ok? Esse momento que não é bem definido no Rio de Janeiro, pode ser mais para julho, ele é um momento onde você vira e mexe, está saindo de casa de casaco e guarda-chuva, certo? Ele é um inverno úmido. Depois dele vem agosto, basicamente, e você já não tem que mais andar de casaco e guarda-chuva, porque já começa a aparecer o sol, certo? E aí você ainda anda de vez em quando de guarda-chuva, às vezes você ainda anda de casaco, mas o fundamental é que está abrindo o sol. A tua sensação de estar fechada com frio, comendo fondue, diminui bastante. Esse sol ele não é abrasivo, ele é um sol doce, que tem bastante água nele, certo? É um sol que a princípio você gosta dele porque você ficou muito tempo sem encontrar com ele, aí agora as coisas começam a ficar mais quentes. Depois disso vem o verão, que é a época onde o sol está muito mais picante, agressivo, secante ao extremo, ok? Aí depois disso vem uma microestação que a gente chama de águas de março, que são as monções, onde está muito quente, mas está muito abafado, porque chove, esquenta, chove, esquenta, chove, esquenta, ao contrário do verão, que é muito quente, mais seco, ok? Depois dessa estação vem o outono, que começa a ventar, quando acabam as águas de março. Abril é um mês onde todo mundo sente dor na articulação e está ventando. Aí, maio, essa quantidade toda de vento diminuiu e ele já está com uma característica de ficar um pouco mais frio. Metade de maio, qualquer coisa assim. E ele está seco, certo? Ele é um período de frio seco. Que aí vai maio e junho, em um certo sentido. E depois disso, ali, esse inverno frio, inverno seco, começa a chover e vira um inverno molhado de novo. E a gente dá esse ciclo ao longo do ano. Ok? Então a gente tem inverno úmido, primavera, verão, monções, outono, inverno seco. São 6 estações. Ok? 6 pulsos, com características climáticas bem distintas. Certo? Agora, a gente está aí, meados de junho, ou qualquer coisa assim. O que está acontecendo? Está começando a chover. Ontem bateu uma chuva de noite. Isso se torna mais frequente. O inverno seco para o inverno úmido, a transição ela é suave. Ela não é assim, agora mudei de estação. Certo? O que acontece? Se antes chovia uma vez na semana, passa a chover 3, 4. Você começa toda hora a estar se perguntando onde é que está o guarda-chuva. Certo? Não é que no inverno seco não chove. É que no inverno seco a chuva ela não é presente no teu cotidiano. No inverno úmido é. As pessoas ficam mais em casa, etc e tal. E nessa começam a comer fondue, começam a comer coxinha, começam a comer pizza, começam a comer um monte de coisa, certo? Por quê? Esse clima frio e úmido, ele é um clima que em um certo grau faz o nosso corpo ficar com frio, certo? E esse frio, o nosso corpo fala, eu preciso esquentar. E quando ele não fala preciso esquentar, ele dá fome. Então, no Ayurveda, clássico pelo menos, essa é a época do ano onde a gente tem uma capacidade metabólica mais forte, se a gente é uma pessoa saudável. Na prática, isso não fica tanto assim. Aí o que acontece? As pessoas se esbaldam no fundir, no rodízio de massa, do não sei o quê. Porque nessa época, você sente mais fome. Acontece que as pessoas ficam indo no rodízio de pizza com uma frequência maior do que esse Agni está com fome, certo?
E aí as pessoas começam a acumular um monte de material não digerido e muco. Certo? Essas duas coisas não são a mesma coisa. Mas o que importa é, nesse momento pra gente, só pra gente setorializar essa conversa, quando chega a primavera, que tragédia. É alergia, bronquite, rinite, sinusite, crise de asma nem é tão frequente nessa época, mas acontece também muita coisa na pele, as pessoas estão se achando gordas, tá todo mundo muito errado e querendo ir passear com o cachorro, aí tem pólen, aí não sei o que, certo? Então o que acontece? Na perspectiva do Ayurveda, por que as pessoas elas têm tantos problemas na primavera? Porque o Kapha ele é silencioso, como sempre, ele é suave, ele vai se acumulando quando chega o frio. Ele se tensiona quando fica frio e úmido. Mas ele explode mesmo quando bate um calor. Ok? Então ele é do tipo assim, BUM! Entende? Não é uma coisa assim, uou, que nem são do Vata e Pitta. No caso do Kapha, ele passa o inverno úmido todo comendo doce, um monte de coisa que tem muito líquido e pesado. E aqui o corpo vai ficando inchado de uma maneira onde ele não aparece. Como quando você congela a água, o gelo não boia, certo? E aí quando você derrete o gelo e não transborda o copo, não tem essa... Essa é uma experiência que dá para fazer em casa. Você pega um copo quase cheio, põe um gelo ali, e o gelo ele tem uma densidade mais leve, ele boia. Na hora que ele derreter, ele extravasa. Não tem essa dinâmica? É isso que acontece com os Kaphas quando as pessoas que estão com Kapha gravado, quando vem o calor. Aquele muco que estava com uma densidade colapsada, quando vem o calor, ele se expande, que nem o gelo. E aí, o que acontece? A pessoa fica com o plasma dela, com o oceano dela não cabendo no corpo. Esse é um material muito rico para alergia, para bactéria, para vírus, para um monte de coisa, certo? Que é a crise do pólen, ou do pelo do cachorro, ou qualquer coisa assim. Mas não é no Ayurveda esses fatores que causaram a alergia. Eles só atacaram um campo que estava pantanoso, certo? Da mesma forma que não é o mosquito da dengue em si, que só ele causa dengue, tem que ter água parada para ele botar os ovos, certo? Então a água parada do Kapha é esse momento onde ele está comendo muito carboidrato. Bom, então a gente está aqui com o diagnóstico da problemática, certo? Agora vamos à solucionática. O que o Kapha precisa fazer para sobreviver a agosto, setembro? Pô, Tom, dificilmente ele vai parar de comer ou comer coisa tudo muito certinho. Isso vai fazer parte. Mas a gente precisa botar para queimar esse muco loucamente no sistema dele. O que significa com uma quantidade de picante. Que ele nem consiga comer a comida de tão picante que tá. Eu falo, a orientação simples é, nessa época do ano, se você terminou de comer e o teu nariz não está escorrendo, você não fez um bom trabalho. O que significa? Você tá com plasma excessivo ali. Pode ter certeza, qualquer um tá. Principalmente as pessoas assim mais corpulentas ou qualquer coisa assim, essas pessoas, essa regra vale. As mais fraquinhas, sem acúmulo, não precisa. Tá? Mas toda pessoa que tem algum grau de inchaço, vamos botar dessa forma, pode seguir essa regra. A comida tem que ser muito picante. Muito picante, do ponto assim, no meio da refeição você já está derretendo. E aqui você fala, nossa, como eu estou saudável em termos da Ayurveda, como eu estou saudável em termos da Ayurveda. Você passa 2 meses, junho, julho, agosto, essas metades aí, derretendo as geleiras preventivamente, certo? Você vai na Antártica, pega um iceberg, joga ela no pó, no trópico, para não aquela coisa derreter. Vai e fica sempre derretendo aquele acúmulo de plasma que o teu corpo está gerando. Porque quando vier o calor da primavera, ela vai bater na cordilheira, só que ela não acumulou muito neve, muito gelo, porque a gente ficou consistentemente fazendo fogo naquela geleira para ela não ficar super acumulada e depois aquilo gerar uma enchente, certo? No Ayurveda clássico é descrito assim, no momento em que vem a primavera,
as geleiras do Himalaia derretem e inundam as planícies. Então é mais ou menos isso que acontece fisiologicamente dentro do corpo humano. O muco que ficou com uma densidade muito mais contraída e congelada, a gente esquenta elas, faz um aquecimento global ali dentro, para que aquilo dali evite depois você ficar com a planície inundada. De qualquer forma, independente da quantidade de calor que você botar, aquilo vai ficar com um rio um pouco mais caudaloso, mas não inundado. Entendeu a diferença? Então, é claro que assim, o que significa? Você comeu a refeição, tá botando picante, tá botando picante, tá botando picante, tá botando picante. E nessa época é época de comer pimenta também mesmo, assim, não só umas coisas. A gente vai derretendo o muco. Pode ser mostarda, pode ser manjericão, pode ser um monte de coisa. Mas ele tem que ter esse grau catártico, certo? Porque senão depois você vai pagar a conta com juros na primavera. Então, basicamente, você não pode terminar uma refeição nem com frio, com sobremesa. Então, putz, sabe aquele negócio doce, pesado e extremamente gerador de cafa. A nossa refeição... Aí o que é a grande solução do Ayurveda na vida dos cafas? Já que a relação deles com doce é maravilhosa e a picante normalmente nem um pouco. A gente faz uma coisa extremamente picante, extremamente doce, chamada chutney. O chutney, de uma maneira assim mais alegórica, pode ser definido como aquilo que é extremamente saboroso, que você não consegue deixar de comer, extremamente picante, que você não consegue comer muito. A gente engana no carro, fala que é o doce, toma aqui, aí ela põe na boca, pega fogo, mas é gostoso. Não sei se eu quero mais. Aí pega assim, entende? Assim, a gente pega o peixe pela boca ali, só que nesse caso é um doce, só que a gente está medicando ele com o que ele precisa. Tem receitas minhas fazendo chutney aí. Pode ser raiz forte, pode ser gengibre, pode ser... Aquela tabasco eu acho que já fica muito pouco, mas, né, assim, pode ser pimenta malagueta, pode ser todas essas coisas, certo? O que significa? Cominho, semente de mostarda, gengibre, todas essas coisas tem que estar muito presentes na comida. Tem que ter muito cominho na comida, tem que ter muito gengibre, tem que ter muito semente de mostarda. Todas essas coisas, pimenta do reino seca também. Tem que ter tudo que vai fazer com que esse muco que está escondido no teu sistema seja consistentemente derretido pela tua atividade celular. Aí, qual é o teu prêmio? O teu prêmio é uma primavera sem alergias, certo? Só que para isso você se dedicou arduamente durante 2 meses, pelo menos, a vivenciar uma vida um pouco mais picante. Até o nível que eventualmente isso começa a dar alguma queimação ou qualquer coisa assim. Principalmente para as pessoas que são pita-cafa, cafa-pita ou qualquer coisa assim. Tem que ter um bom senso, certo? Você tem que derreter o muco, mas não queimar o teu estômago ou intestino ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso faz parte do processo da gente observar as nossas excretas, o nosso processo metabólico, o nosso sono, a nossa mente, o Vata Pitta e Kapha, que é o nosso módulo básico do Ayurveda, mas agora andando pelo jardim de infância, certo? E nessa série se chama Inverno Úmido. Aí depois tem uma nova terapêutica para a primavera, tem uma nova terapêutica para o verão, entende? Agora no Ayur Child você está passeando pelas estações, olhando, oi, como estão minhas excretas? Oi, como estão isso, aquilo? Como é que está a minha menstruação? Como é que está a minha TPM? Como é que está a minha queda de cabelo? Como é que está o meu olho? Como é que está o meu xixi? Como é que está o meu cotovelo? Como é que está isso? Olhando tudo sempre, mas eu fazendo um bate-volta com o externo. Você saiu do berço, agora você está num mundo que comunica com o teu sistema. Você está observando isso, estudando isso, certo? Bem-vindo a nosso jardim de infâncias do Ayurveda, certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!